Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar ao vivo. Hoje vamos falar da crise do caos vivido por um país com mais de 3.000 anos de história, o Sri Lanka. Depois de meses e meses com a economia em frangalhos, preços de alimentos descontrolados, abastecimento precário de combustíveis, aumento da pobreza, o Sri Lanka entrou em colapso. O Sri Lanka é uma ilha no Oceano Índico. Fica no sul da Ásia, próximo à Índia, um pequeno país do tamanho do estado da Paraíba. Tem 22 milhões de habitantes, 70% são budistas. O país tem mais de 3.000 anos de história. Foi colônia britânica até 1972. Era conhecido como Ceilão. Depois da independência, passou por uma guerra civil. Veio a paz e o Sri Lanka começou a se desenvolver a partir de 2010. Uma economia fundada no cultivo de chá e no turismo. Mas uma grande crise econômica, que começou durante a pandemia, desembocou em uma forte crise política. Entre maio e julho deste ano, uma onda de protestos provocou a queda do primeiro-ministro e do presidente do país. O presidente interino, Ranil Wickremesinghe, renovou o estado de emergência e quer ser o novo chefe de Estado. Nas ruas, a confusão continua. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Olivia Ricarte, especialista em Direito Constitucional e diretora da International Academy of Legal Letters. E ainda com Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional da Unicamp e da PUC de Campinas. Muito obrigado a vocês dois pela participação no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Luiz. Professor, nos ajude a entender por que o caos se instalou lá no Sri Lanka. Tem a ver com a pandemia, com a desorganização da economia mundial, com a recessão que já dá suas caras em muitos países, em muitos continentes? Qual é a explicação? É uma felicidade estar aqui na TV Justiça, uma instituição tão importante para a democracia do Brasil e para a informação para todas e todos que estão no país. Essa é uma pergunta muito importante que nos exige pensar na história que nos trouxe até esse momento. O Sri Lanka, ele vive muito do turismo e como houve um grande conflito, especialmente dos tigres tâmeis, em parte do seu território, isso né, acrescido por algum tempo de instabilidade política, inclusive algum tempo por conta de problemas fiscais no país, né, o gasto maior do que a arrecadação, por conta de algumas escolhas econômicas feitas no território nacional, no território do Sri Lanka, levou a haver uma grande crise de importação de produtos. É uma ilha, essa ilha depende de ter recursos para importar produtos, sem que ela tenha esses recursos, ela não consegue fazê-lo. Mas houve uma decisão, infelizmente, no início da pandemia, que foi de manter o pagamento aos credores. E o que acontece? Naquele momento, ele poderia, né, o Sri Lanka poderia ter negociado com os credores, inclusive com o FMI, feito a suspensão dos pagamentos da dívida. Isso só aconteceu agora, em 2022. Isso faz, certamente, a economia entrar numa crise profunda, e certamente vai exigir que o país seja socorrido. Mas não um socorro como o FMI costuma fazer, que é um socorro para o pagamento dos credores daquele que vai ser socorrido. Mas sim uma abordagem talvez um pouco mais keynesiana, que pudesse fazer o país se reerguer. Afinal de contas, nos últimos anos, a gente poderia também acrescentar o fato de que há dois irmãos no poder. E quando um primeiro-ministro é irmão do presidente, talvez a gente não tenha, né, a prestação de contas necessária para a população, porque, em tese, um poderia controlar o outro, um poderia responder ao outro. Se eles são irmãos, isso fica um pouco mais difícil. Então, a gente deveria, primeiro,
pensar na importância do direito, na importância da separação dos poderes, na importância da construção da prestação de contas para a população. Isso tudo não existindo, a gente chega num cenário muito trágico para a população, como a gente vê hoje. Certamente a pobreza vai aumentar no país. Professor Olívia, a resposta do professor Luiz nos faz crer que são muitos os motivos. Eu queria me deter sobre um deles. Na reportagem que abriu o programa, eu citei a Guerra Civil, que durou perto de 30 anos, motivada por questões étnicas. E o professor fez uma breve referência a isso. Eu gostaria de me estender um pouco mais e de tentar explicar o que acontece exatamente, que disputa étnica é esta. Eu li, alguém fez um comentário muito interessante numa reportagem que eu li sobre isso, dizendo que essa disputa étnica não é nova, é antiga, mas foi muito estimulada pelos ingleses durante o período colonial como forma de governar, ou seja, dividir para governar melhor, uma tática, uma estratégia antiga de colonizadores do mundo inteiro. Isso se deu de fato no Sri Lanka? A senhora pode nos ajudar a entender isso? A gente está falando de uma etnia que queria formar uma nação independente e aí encontrou a resistência da maioria étnica que estava no poder e está até hoje. E aí esse conflito castigou muito a sociedade do Sri Lanka e foi um dos fatores cruciais para o cenário que a gente vê hoje. Não foi o único, mas foi uma questão crucial para o agravamento da crise do Sri Lanka, que, repito, não começou hoje, assim como a crise na Venezuela também não começou em 2014, começou bem antes, no Sri Lanka também. E é muito importante a gente trazer isso como exemplo, né, para outros estados que estão passando por crises tidas como menores, mas que não tiver o olhar adequado, o enfrentamento adequado, pode vir a se tornar um novo Sri Lanka, né, sem dúvida. Professor Luiz, a professora Olívia citou rapidamente a questão da agricultura. Eu acredito que ela esteja se referindo à tentativa de mudança do governo do sistema de cultivo no país. Né? Deixar de usar fertilizante em larga escala e passar tentou obrigar os agricultores a um novo sistema de cultivo orgânico. Isso gerou muita reação. É isso mesmo? O senhor pode nos explicar melhor? Queria também cumprimentar a doutora Olívia. Obrigado, doutor Guilherme, pela pergunta. A explanação da doutora Olívia foi muito clara. E sim, a preocupação do governo de se voltar para o mercado interno no Sri Lanka e não só produzir para a exportação de chá, fez que houvesse um problema sério de equilíbrio fiscal dentro do país. E certamente um país pequeno, um país que tem ali uma população, apesar de bastante povoado, né, uma população pequena comparado com outros países do mundo, precisa se preocupar e precisa ficar muito atento para a sua inserção global. Né? Não é porque você vai fazer uma valorização da construção interna, do mercado interno, que você vai conseguir enfrentar esse cenário global que é bastante relevante, não só para crescimento econômico no planeta, mas também para proteção ambiental e para outras questões. Acho que faltou ao governo do Sri Lanka ter um controle mais efetivo externo das suas ações. Né? O presidente saiu como um herói da guerra contra os tigres tamins, tão bem relatada pela professora Olívia, e, posteriormente, ele conseguiu montar um governo tendo o seu irmão, como antes a gente disse, como primeiro-ministro. Isso fez que esse controle não houvesse e fez que se imaginasse que um sujeito que venceu um conflito tão importante e tão duro para o Sri Lanka pudesse resolver qualquer problema que o país viesse a enfrentar. E isso levou ele a tomar decisões, como bem o Dr. Guilherme colocou, de não se preocupar com a posição do Sri Lanka na economia internacional. Se ele se volta exclusivamente
para o seu mercado interno, como foi feito nos últimos anos, ele não vai ter recursos para comprar os produtos que ele necessita, porque ele não vai conseguir, dentro do seu território, produzir tudo que a população deseja encontrar no mercado. Então, dessa forma, as decisões que levaram à mudança do foco econômico do país, pensando que o país pudesse ficar isolado do resto do planeta, e não só, também o fato de se retardar a decisão de suspensão de pagamento da dívida com o surgimento da pandemia, fez que a gente chegasse nessa posição de falta de dinheiro para comprar recursos externos e, por isso, implica numa inflação muito grande dentro do país. Além dessa inflação muito grande, a falta completa de produtos no território, o que faz a população ir para as ruas, o que faz a população se manifestar como se manifestou agora. O ideal, numa democracia, num país, é que as mudanças sejam pequenas e dentro da legalidade, dentro do direito. Podem demorar mais, mas elas são mais sustentáveis. Olívia, Luiz, vamos combinar uma coisa. Podem me chamar de Guilherme, sem o doutor, eu vou ficar mais à vontade, mesmo porque não sou doutor, tá bem? Eu quero fazer uma pergunta para a Olívia agora e vou pedir que ela responda depois do intervalo. Você citou a Venezuela, a gente sabe que o caso do Sri Lanka tem muitas particularidades, mas há também elementos que podem nos levar a crer que outros países talvez estejam trilhando ou possam chegar ao mesmo caminho, ao mesmo destino que o Sri Lanka. Isso é verdadeiro mesmo? Que países seriam esses? Que tipo de atitude a comunidade internacional poderia tomar para evitar que coisas como essa se repetissem? Mas, como eu disse, eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo, tá bem? O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da grande crise vivida pelo Sri Lanka, um país do sul da Ásia que está com a economia em frangalhos e praticamente sem governo. Os nossos convidados são Olívia Riccardi, especialista em Direito Constitucional e diretora da International Academy of Legal Letters, e ainda Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional da Unicamp e da PUC de Campinas. Olívia, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. A pergunta é, afinal, o caminho trilhado até agora pelo Sri Lanka pode se repetir em outros países? Há aspectos em comum da crise vivida lá por outros países? Eu espero que os amigos telespectadores tenham usado o intervalo para refletir um pouquinho também sobre essa pergunta. Eu aposto que alguns encontraram várias semelhanças entre o que está acontecendo com Sri Lanka e o que acontece e aconteceu há não muito tempo atrás com outros países também. E nesse ponto eu queria destacar a dependência de um único setor, né, de setores isolados, como base da economia, né? Não muito tempo atrás, a Venezuela se vangloriava de ter o petróleo como arma política, né, para fazer valer a sua voz enfim, veio a crise de 2014, derrubou aí o preço do petróleo, a Venezuela dependente de uma única commodity, aliada, né, somada aos fatores de isolamento político e diplomático que já se anunciavam, está passando agora pela maior crise humanitária da história da América Latina, que é sabido por todos, né? Não muito diferente, mas um pouquinho antes, aconteceu em Cuba também, né? Cuba se levantou contra a dominação norte-americana, se vangloriando à época muito popular cultura do tabaco, também não se sustentou, né? E o que acontece com o Sri Lanka é o seguinte, o Sri Lanka ele tem como base da economia dele, tem um setor de indústria, mas não é tão
não tem tanto destaque na economia, não é um ator político muito relevante no setor de indústria. O forte do Sri Lanka é o turismo, que foi muito afetado pelo contexto pandêmico, não só lá como no mundo todo. Fato, né? O mundo está tentando se recuperar ainda dos impactos da pandemia, só que aí logo depois veio o conflito no leste europeu e aí tá abalando as estruturas também das commodities no mundo todo. Mas o Sri Lanka também tem outra base da economia deles que está sendo afetada não apenas pelo contexto pandêmico e não apenas pelo conflito que está acontecendo no leste europeu. A gente está falando do setor da agricultura, que é muito forte por lá. Estima-se que mais ou menos a metade das pessoas dependam de forma direta ou indireta da sua fonte de renda venha da agricultura, né? E 25% da força ativa no auge da produção trabalha diretamente no setor da agricultura. Então, é um setor muito importante para o país. O que aconteceu em 2021? Né? Em 2021, a gente estava no auge da pandemia ainda, né? A gente estava buscando as vacinas e tudo mais. No auge de 2021, o presidente, que faz parte de uma dinastia, na verdade, né, como o professor destacou, é uma dinastia, não tenho que tirar desse conceito, o presidente se vangloriou, assim como alguns se vangloriaram do petróleo, como alguns se vangloriaram outrora do tabaco, o presidente do Sri Lanka se vangloriou da economia verde, que era um plano que ele queria colocar em prática por lá, de agricultura 100% orgânica, enfim. Só que, uns anos atrás, amigos telespectadores, há uns anos atrás ocorreu, logo depois do processo de independência, ocorreu uma série de reformas por lá, pelo Sri Lanka. Uma dessas reformas foi justamente uma reforma agrária que impulsionou a economia de pequenos agricultores, e assim é até hoje. Por lá, a maior parte da agricultura vem de pequenos agricultores. Esses pequenos agricultores são muito dependentes. Estima-se que, eu trouxe um dado aqui para vocês, estima-se que 90% desses produtores dependam do subsídio do governo para comprar, adivinhem o quê? Para comprar os fertilizantes sintéticos que o governo proibiu, né? Nessa empreitada aí de economia verde, proibiu no auge da pandemia, proibiu sem um planejamento futuro, né? E, enfim, agravou ainda mais o que já estava no horizonte, vislumbrando-se, né? Agravar, que era a crise no Sri Lanka. Então, por conta disso, os especialistas costumam dizer que foi a cereja do bolo. Que esse plano mal implementado em má hora, tenha sido o estopim para a crise e que, por isso, hoje o Sri Lanka encontra-se em insegurança alimentar e que já está importando muitos alimentos, né, de fora. Isso sem dinheiro, né, sem reserva de petróleo, sem reserva de dólares, com uma crise fiscal, e aí tudo isso foi agravando a crise e levando a população às ruas, né? Com fome, com desabastecimento de petróleo, com uma inflação galopante e com insatisfação por ter no governo uma dinastia, né? Tudo isso são fatores que influenciaram aí na crise e que podem influenciar, se não tiver um olhar atento ao exemplo do que o Sri Lanka está passando, pode influenciar outros estados, sim. Professor Luiz, a professora Olívia se referiu à questão da guerra da Ucrânia. Acho que vale a pena talvez a gente se deter rapidamente sobre isso. A guerra provocou uma consequência muito clara na distribuição de alimentos no mundo. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtoras de grãos. A produção ucraniana está ainda mais prejudicada porque o teatro, a operação da guerra se dá exatamente no território ucraniano. O escoamento da produção não acontece, portos bloqueados, e isso se reflete lá na frente. É ruim para a Ucrânia, mas é péssimo para países pobres que dependem de suprimentos de alimentos que vêm de países como a Rússia, a Ucrânia e outros também. Que análises o senhor pode fazer disso? Essa é uma questão central, como você bem colocou, e a professora Olívia fez uma explicação excelente do cenário.
A guerra, ela vai nos trazer uma grande gama de infortúnios. No passado, um conflito como esse, uma violação ao direito, como foi feita pela Rússia, e não sou eu que estou dizendo, né? A Corte Internacional de Justiça que disse que a Rússia violou o direito internacional ao invadir o território ucraniano, vai trazer consequências. No passado, as consequências eram sentidas com intervenção direta na guerra. Então, a gente pode olhar na história e verificar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu em outros conflitos. Nós tivemos um exemplo bem positivo quando sanções resultaram num afastamento de uma violação a direito, que foi o caso do apartheid. E nesse caso específico da Ucrânia, a ONU e outros países, especialmente a OTAN, tomaram a decisão de implementar sanções econômicas à Rússia. Esse caminho das sanções econômicas não vai nos deixar na mesma posição que a gente estava antes da guerra. Todos nós vamos sofrer consequências, inclusive consequências no campo econômico. Infelizmente, essas consequências são mais sentidas pela população menos favorecida. Cabe aos governos pensarem em saídas para enfrentar esse cenário adverso que as populações menos favorecidas vão ter que vivenciar. E isso significa uma retomada da intervenção do Estado na economia. Isso significa também, talvez, repensar várias questões das relações internacionais. Países pequenos, como é o caso do Sri Lanka, sempre estão numa situação de vulnerabilidade e podem enfrentar crises como essa que está sendo enfrentada, que eles estão enfrentando hoje. Países menores em outros lugares do mundo têm saídas diferentes, às vezes eles se tornam paraísos fiscais. Isso a gente não gostaria que acontecesse, porque normalmente um paraíso fiscal serve para lavagem de dinheiro do crime. Então a gente precisa, talvez, pensar em saídas que partam de dois pressupostos inabaláveis, que não deveriam ser afastados em nenhuma hipótese. O primeiro é a democracia, e o segundo é a proteção dos direitos humanos. Então, se a gente tivesse decisões a partir desses dois pilares, a gente poderia pensar em como fazer a população ser ouvida e em como fazer o controle dos governos. Porque decisões como essa, como essas que foram tomadas pelo governo do Sri Lanka, são tomadas diariamente em vários países do mundo e muitos desses países conseguem rechaçar essas decisões equivocadas. A gente teve a decisão de El Salvador de transformar toda a sua moeda em Bitcoin. O que falta aí talvez seja um controle pelo parlamento, um controle pelo judiciário, um controle pela política como a gente conhece. E isso significa uma participação popular, significa cada vez mais ampliação da democracia. Como nos últimos tempos o mundo passou por vamos dizer assim, não só ataque à democracia, mas ataque àquilo que nos trouxe até aqui, que é a política, a gente tem visto o surgimento de salvadores da pátria e de pessoas que poderiam trazer soluções mirabolantes para resolver problemas históricos. Esses problemas, eles podem ser resolvidos, mas eles, para serem resolvidos, precisam passar pelo crivo popular, pelo debate social, pela construção conjunta e democrática das decisões que vão ser tomadas. Professora Olívia, eu tenho um desafio para a senhora. Uma resposta em 1 minuto, que nós estamos próximos do fim do nosso programa. O professor citou instituições internacionais, o Ocidente, e eles foram muito rápidos nas sanções, nas punições à Rússia, mas me parecem um tanto lerdos para agir em casos como o do Sri Lanka, por exemplo. O que a ONU, que papel a ONU poderia desempenhar? O Fundo Monetário Internacional, a questão da dívida, tudo isso, não cabe um papel, a iniciativa a essas instituições?
Sri Lanka é uma ilha, né? É uma ilha e não tem um poderio econômico, nem produz commodities, como outros atores políticos. Isso não justifica, mas explica, né? Um pouco do que está acontecendo, e os olhos vendados. Assim acontece na África também, enfim. Coisas de geopolítica internacional, na verdade, mas... Bom, a comunidade internacional pode olhar para o Sri Lanka também, até porque o Sri Lanka pode não ser um ator político muito rico em sede de commodities, mas tem uma importância estratégica muito grande, como a gente comentou, né? Já foi da Rota da Seda, já teve, né, importâncias nas guerras napoleônicas, na Segunda Guerra Mundial, então ele é importante, sim. E também nós temos o princípio internacional da solidariedade, né? Que deve ser usado para qualquer nação. Professora. E com relação já acabou meu tempo? O seu arremate, vamos. Então, com relação ao Sri Lanka, né, o presidente renunciou, o parlamento aceitou, o primeiro-ministro declarou a moratória, né, que é uma declaração unilateral, que basicamente está dizendo que o país não vai conseguir pagar a dívida, isso vai dificultar o acesso futuro a créditos internacionais, ou seja, vai dificultar mais ainda a situação fiscal do Sri Lanka e... Diante disso, diante da insegurança alimentar, diante de todo esse contexto que acomete a população, isso pode terminar no Tribunal Penal Internacional, né? O Tribunal Penal Internacional pode reconhecer isso, a gente vai ver nos próximos capítulos, inclusive como crime contra a humanidade, né? Porque a questão da insegurança alimentar é muito grave. Professora Olívia, professor Luiz, muitíssimo obrigado pela participação no Direito Sem Fronteiras. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora e até o próximo programa.